Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Glórias a Deus. Como antes já anunciado hoje à noite, nós queremos falar um pouco, irmãos, sobre a importância do vir à igreja, do estar vindo à igreja, ou do frequentar a igreja. Nós sabemos que para a palavra igreja nós encontramos duas linhas de pensamento. Nós encontramos a igreja organismo vivo, e também a igreja organização, ou a igreja local, como nós conhecemos, uma igreja que tem CNPJ, que tem estatuto, que tem suas normas, tem o seu regimento interno de trabalho, de sorte que, quando aceitamos o projeto de Cristo para a salvação de nossas vidas e aprendemos que o homem ele foi criado com um objetivo de adorar a Deus e prestar culto a Deus, e também aprendemos que passamos a ser uma nova criatura em Cristo, é como que fôssemos criados novamente, reconciliados com Deus através de Cristo. Vem à nossa mente um local para nos reunirmos, para cultuar a Deus. E uma das coisas que vem em nossa mente é: aonde devo congregar? Que igreja devo ir? E quando a gente pensa nisso, a gente estamos pensando em igreja organização. Estamos pensando numa igreja local, numa igreja denominação. E são tantas e mais tantas, né, igrejas, denominações que oferecem o momento de culto a Deus. E diante disso, muitas vezes nos encontramos duvidosos, porque as doutrinas da igreja são diferentes umas das outras. A doutrina bíblica, ela não tem diferença. A doutrina bíblica está escrita, é uma só. Há interpretações diferentes, é totalmente diferente da doutrina. A doutrina é a mesma, os ensinamentos, os princípios, as leis bíblicas são as mesmas. Mas um lê, entende de um jeito, o outro lê, entende de outro, e aí formam as suas cadeias de doutrinas das suas igrejas. E nós somos aconselhados e aconselhamos a quê? A que procuremos uma igreja que tenha uns princípios que não podem faltar em uma instituição denominada cristã, religiosa, como alguém queira, é isso? Não pode se faltar numa igreja para congregar que o personagem, a pessoa principal dela, não seja Cristo.
posso congregar em uma igreja, eu não posso procurar, eu não devo, porque eu não devo procurar uma igreja que Cristo não seja o centro daquela igreja. Cristo não seja o assunto principal daquela igreja, em se tratando do cristianismo. Porque o cristianismo é fundado em Cristo, não é isso? A mensagem que os apóstolos pregaram foi Cristo crucificado e ressuscitado, ressurreto, não é isso? Para trazer a nossa salvação, para trazer a salvação ao ponto de Pedro declarar em uma pregação que abaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual possamos ser salvos. Ao ponto do apóstolo Paulo escrever a Timóteo dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. E todos os demais pregadores do cristianismo, da igreja, pregam Cristo. A Bíblia por si já é um livro que Cristo é o assunto central da Bíblia Sagrada. Então, a primeira marca que eu preciso identificar em uma igreja para congregar é uma igreja que Cristo é o centro, Cristo é o assunto daquela igreja, Cristo é a pedra fundamental, como ele próprio disse, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o apóstolo Pedro falando, ele disse que ele foi posto como pedra de esquina, pedra rejeitada pelos homens, mas posta como pedra de esquina. Cristo, ele deve ser o foco, o assunto central de uma igreja que prega a salvação e que prega o cristianismo, é isso, que prega Cristo. O segundo ponto, resumindo bem simples assim, precisamos observar, é se esta igreja usa a Bíblia Sagrada como seu livro de regra, de fé e prática. Se ela não tem um outro livro que se iguale à Bíblia ou que seja tão importante como a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro único. A Bíblia é um livro único. A Bíblia não tem um livro para completá-la. A Bíblia não necessita de um livro para ajudá-la a dizer o que ela quer dizer, porque a primeira regra que nós temos de interpretação bíblica é que a Bíblia se explica por ela própria, não é isso? Então, se uma igreja não tem como seu livro de base a Bíblia Sagrada, eu devo me fugir desse tipo de igreja, eu devo me afastar desse tipo de suposta igreja que não tem a Bíblia como sua base de regra, de fé e prática. Um terceiro ponto, uma igreja que foge das doutrinas básicas do cristianismo. Quais são as doutrinas básicas do cristianismo? Primeiro, a criação de todas as coisas atribuídas a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Salmo 146 diz que Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Foram obras, foram criadas, foram feitas por Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Uma segunda verdade bíblica, princípio bíblico aí para a gente, doutrinas bíblicas, é que Deus fez o homem perfeito. Deus não fez o homem com pecado, Deus não fez o homem com defeito, Deus fez o homem perfeito. Porém, o homem desobedeceu a Deus e pecou contra o Senhor na sua desobediência. E isso se chama a doutrina do pecado, que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Paulo relatou isso para a gente no capítulo 3 de Romanos, no versículo de número 26, que todos nós pecamos. Não há um homem sequer que não peque. Então, doutrina bíblica. Mas também não podemos esquecer da doutrina da salvação. A soteriologia, a doutrina da salvação. Podemos esquecer. Uma igreja que não prega a salvação, e se prega a salvação, uma salvação em Cristo, porque só Cristo pode perdoar o homem dos seus pecados. Porque só Cristo reconcilia o homem com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. Então não podemos fugir dessas doutrinas, da doutrina da condenação eterna, daqueles que não creem em Cristo para a sua salvação. A Bíblia diz que aqueles que não creem já estão condenados, serão separados eternamente de Deus, e não podemos fugir dessas doutrinas, não podemos nos apartar destas doutrinas. Doutrina do Espírito Santo, doutrina do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais, dos frutos do Espírito Santo, tudo envolvido dentro da doutrina do Espírito Santo. O outro Consolador, o Espírito da verdade, que o Pai prometeu derramar sobre vós. É isso, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, não é isso? Então são doutrinas que nós precisamos ter em mente para congregar em uma igreja. A gente escuta muita gente dizer: é tanta igreja, sei lá para que eu vou. É tanta igreja, sei para que igreja eu vá. Não é questão de ser tanta igreja, é verificar quais as igrejas estão anunciando a Bíblia Sagrada, anunciando conforme Cristo ordenou, pregando as doutrinas bíblicas, anunciando que Cristo é a única solução para um mundo pecador, que Deus quer reconciliar o homem com Ele através de Cristo Jesus. Descobrindo essas coisas, nós que agora fazemos parte da igreja, Paulo vai dizer aqui para nós que Cristo é o cabeça da igreja e nós o corpo desta igreja, nós somos o corpo e Ele é o cabeça da igreja, e como o corpo tem muitos membros e cada um tem a sua função, assim somos nós na igreja que fazemos a igreja, que somos a igreja do Senhor. Somos vários membros, mas que todos trabalham para que a igreja, a igreja funcione perfeitamente, funcione bem. Vamos ler aí o que está em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, como sempre fazemos aqui nas sextas-feiras de doutrina, não é isso? Facultamos a oportunidade para os irmãos lerem esses versículos. Se algum irmão quiser ler, Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Alguém quer fazer isso? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém, irmãos? Que coisa linda, não é isso? Que coisa maravilhosa aí. Como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, não é verdade?
A mão tem a sua função, o pé tem a sua função, a boca tem a sua função, não é isso? Cada membro do nosso corpo tem sua função, não é isso? E às vezes a gente até questiona algumas coisas do nosso corpo, para que isso, né? Para que serve isso? Onde eu vi uma pessoa questionando, dizendo, a pessoa falando sobre isso, a pessoa disse, já pensou se o nariz fosse para cima, né? Fosse inverso, quando chovesse, é complicado, né? Aí é assim, porque quando chove não tem problema nenhum, não é isso? Tudo tem a sua função no nosso corpo. Na verdade, tudo que Deus colocou no corpo humano tem uma função específica. Mesmo assim, os membros de uma igreja, todos têm uma função. E isso nos revela 3 verdades aqui nesses 2 versículos, né, irmãos? Nesses versículos 4 e 5 do capítulo 12 de Romanos, nos revela aí 3 verdades para esta noite. A primeira verdade que nos revela aqui é que a igreja, ela não está em disputa entre si. Nós não estamos disputando uns com os outros. Nós não somos adversários ou inimigos para estar disputando alguma coisa um com os outros. Olha o que é que o apóstolo diz aqui. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Um precisa do outro. Nós não estamos em disputa. Se nós não estamos em disputa, vem uma segunda verdade aqui para a gente, um segundo ensinamento aqui. Se nós não estamos em disputa, então devemos cooperar uns com os outros, ajudar um ao outro, como igreja, ajudar os mais fracos, como a Bíblia diz, suportando a fraqueza dos mais fracos. Você que é forte, você que se identifica como forte, sua fé está lá em cima. Não vou dizer um super crente, porque eu não acredito que exista o super crente. A Bíblia fala só em ser santo, não tem esse santarrão, não. É crente, graças a Deus, está bem, a vida espiritual está bem, está firmado em Cristo bem, tem convicção, mas no nosso meio tem aqueles que são mais fracos, tem aqueles irmãos que ainda estão na dúvida, tem aqueles que não têm a mesma firmeza que você, e esse precisa ser ajudado. E ser ajudado por quem? Pelos membros do corpo, um ajudando o outro, lembrando que não estamos em disputa, porque no céu há lugar para todos quantos crerem, porque todos os que crerem será salvo, não é isso? Não é quem chega primeiro, não é um concurso público, a entrada nos céus e a morada no céu não é comparado a um concurso público que tem 100 vagas e só os 100 primeiros entram, 1000 faz as inscrições, 900 vai perder. Não, vão perder, não, de maneira nenhuma. Os céus, as vagas lá é ilimitada. Jesus diz, todo aquele que crê será salvo. Todos, tantos como a areia da praia do mar. Tantos quantos crerem vão morar eternamente com ele nos céus. Então, se não estamos em disputa, ajudemos os mais fracos na fé. Como igreja, precisamos ajudar. A gente lembra dos novos convertidos, né? Quando chegam na igreja, nós temos aquele cuidado imenso com eles, de recepcioná-los, de procurar um cantinho para colocar eles para sentar, aquelas primeiras ajudas, o discipulado que é feito, aquele carinho todo ali com os nossos irmãos. Esse comportamento, meus amados, precisa continuar na vida cristã, porque uns têm a santificação, têm a redenção, a santificação mais lenta, a conversão, né? A conversão mais lenta. Uns aceita imediato, você já vê uma mudança de atitude, de comportamento, de pensamento. Não precisa você estar buscando em casa para vir para os cultos, não precisa você estar ali todos os dias falando, não, já tem aquela disponibilidade, mas tem outros não, tem outros que não, irmãos, tem outros que precisa. Vocês lembram
da parábola do capítulo 15 de Lucas. Vamos lá, vamos ver aqui. Lucas 15, a parábola da ovelha perdida. É isso? Todo bom crente, todo bom leitor da Bíblia Sagrada tem conhecimento desta parábola, né, para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Qual, né? Ó, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa do deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Olha o detalhe aí. Aonde é que ele colocou a ovelha? Colocou aonde? Tem ovelhas que se faz necessário carregá-las, irmãos. Tem ovelhas que se faz necessário carregá-las. Isso aqui revela o amor ao próximo, conduzir a ovelha no ombro. Falando de pastor para com ovelha, não é isso? Pastores que carregam as ovelhas nos ombros. Há ovelhas que precisam disso, outras não, outras já estão ali no caminhozinho, já caminham, até já ajuda a carregar as mais fracas, trazer as doentinhas, não é isso? Para que elas não venham morrer, e ajuda até já na cooperação com essas ovelhas. E a gente precisa sempre ter este cuidado com essas ovelhas, com esses nossos irmãos mais fracos. Há irmãos que suportam um pouquinho mais, outros já não suportam tanto, uns que demoram a se entristecer com alguma palavra que você diz, mas tem outros que já são mais sensíveis. E esse cuidado que temos com o novo convertido precisa continuar no dia a dia com as ovelhas. Por isso que somos um corpo, somos membros uns dos outros e precisamos uns dos outros para que, a terceira verdade que encontramos aqui, para que haja um perfeito funcionamento da igreja. Por isso que, exemplificando aqui, o apóstolo diz: um planta, outro rega, mas Cristo é quem dá o crescimento. Aleluia. Isso é uma harmonia dos membros da igreja, que em harmonia trabalham para ganhar as almas para Jesus. Amém? E tendo a consciência que um vai pregar, o outro vai colher, o outro vai trazer a pessoa para Cristo, mas sabendo que é Cristo quem dá o crescimento. É Cristo quem faz a obra prosperar. Vamos provar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 47. Vamos ler o 46 e 47. Quem quer ler? Aleluia, glórias a Deus. Quem lê? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Percebe aí a ação da igreja, dos membros? Olha só. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Unidos, todos. E perseverando unânimes, todos. Ninguém faltava. Todos, unânimes, unidos. Em uma só voz, um só propósito, um só sentimento, em uma só fé. Faziam o que no templo?
todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo o quê? Na graça do povo. Aleluia. Povo que contemplava a atitude da igreja se agradava, ficava feliz com aquilo. Aí a sequência do versículo diz: e todos os dias acrescentava o Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor, o Senhor da igreja. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Então, a igreja, os membros de uma igreja podem estar em disputa, mas sim em cooperação uns com os outros para o bom funcionamento da igreja, para a glória do Senhor. E a igreja, a organização, a igreja local, ela tem suas tarefas, ela tem a missão de evangelizar que Jesus entregou para ela, ela tem a missão de cultuar a Deus e ela tem a missão de ensinar as disciplinas bíblicas, as normas cristãs, para que todos os cristãos tenham um padrão de vida baseado nos ensinamentos bíblicos. Deu para guardar isso aí? 3 ações da igreja. Primeiro, evangelizar. A igreja tem a missão de evangelizar, de pregar. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, ele diz, no versículo 28 e 29, ele diz: fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem essa missão, mas a igreja tem a missão também de se reunir para cultuar a Deus, irmãos. Tem a missão de se reunir para cultuar a Deus. E eu estava preparando, olhando a Bíblia com relação a essa doutrina. Vocês lembram daquela escola bíblica que nós tivemos aí uns meses atrás, uns anos atrás, sobre o templo? Lembra? Êxodo capítulo 25. Leia aí o versículo 8. Êxodo capítulo 25 e o versículo de número 8. Vamos para lá. Êxodo. Quem quer ler? Dá tempo, né? Temos ali 10 minutos ainda. Êxodo 25 e 8. Pode ler. Olha que coisa, irmãos. Próprio Deus dizendo: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O povo estava na marcha, rumo a Canaã, saídos do Egito, e Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, um relacionamento com vocês. Mesmo Deus estando em todos os lugares, ele queria um canto de referência, um ponto de referência, para que as pessoas pudessem chegasse até aquele lugar para ter um relacionamento, um encontro diário com Ele. Porque Deus não quer um encontro só semanal com você. Deus não quer só um encontro mensal com você, ou anual, ou só no dia da Santa Ceia, ou só no dia que der vontade de vir. Não. Deus quer um relacionamento com você diariamente. Gênesis capítulo 3, vamos lá. Gênesis 3. Glórias ao Senhor. Capítulo 3 do Gênesis. Versículo 8.
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Glórias a Deus. Percebam, irmãos, que Deus, Ele vinha ao encontro de Adão todos os dias, na viração do dia, um momento de relacionamento de Deus com Adão. Deus quis sempre esse relacionamento diário com os homens, com a sua criação. Em Êxodo, como já foi lido, ele diz: faça um santuário para que eu possa estar no meio de vocês, no meio deles, não é isso? Deus, ele quer esse relacionamento conosco diariamente. Deus quer esse contato com o seu povo todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias você deve se relacionar com Deus. E para isto, nós temos o templo, a igreja, lugar apropriado, separado, preparado com esta finalidade. Com esta finalidade. Como eu disse aqui no início deste culto de ensino hoje à noite, eu venho de um tempo da igreja que os irmãos chegavam bem mais cedo no culto. Isso não é saudosismo não, como alguns apenas chamam assim, os saudosistas. Não, não é isso não. É porque eram coisas boas. Coisas boas. E os marcos antigos, nós não devemos removê-los. Pelo contrário, mantê-los. Por isso, não é isso que a palavra diz, né? Livro do Apocalipse para a igreja de Éfeso, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das mesmas obras, não é isso? Então não é saudosismo, mas era saudável, era louvável ver os irmãos chegar meia hora antes do culto. Aí, como eu disse aqui no início, hoje nesse culto, uns dobravam os joelhos e ficavam orando ali antes do dirigente, do pastor. Começaram o culto às 19 horas, ele orava ali meia hora, 20 minutos. Por quê? Porque muitas vezes, durante o dia todo, ele não teve tempo. Faz uma coisa, faz outra, ia para o roçado, ia no mercado, ia resolver um negócio, ia tratar um assunto de uma criança numa escola, e o dia passava todo, ele não tinha tido tempo. Aí chegava um pouquinho mais cedo na igreja, dobrava o joelho e ia orar. Outros sentavam, abriam a Bíblia e iam ler a Bíblia. Tive o tempo de ler a Bíblia durante o dia e abria, ficava ali lendo 20 minutos, 30 minutos de leitura da Bíblia, até o dirigente chegar, o pastor chegar para começar o culto das 19 horas. Outros ficavam cantando o hino da harpa cristã, isso para a glória de Deus ali baixinho, sem um incomodar o outro. Às 19 horas, exatamente às 19 horas, começava o culto. Dirigente, o pastor começava o culto, mas já havia crente ali que estavam na presença de Deus já há meia hora, há 20 minutos, orando, manuseando a Bíblia, ou cantando um hino de louvor a Deus. Não é isso? Então, a igreja é um lugar apropriado para isto. Na igreja você pode chegar e dobrar o seu joelho e orar sem ninguém lhe interromper. Você pode conversar com Deus em oração sem problema algum, sem interrupção alguma. É isso, um local apropriado. Tem aqueles que defendem, infelizmente, que não precisa de uma igreja, não precisa ir para a igreja para servir a Deus. Meu Jesus. Outros que dizem que a igreja precisa sair mais das quatro paredes, esquecer de tanto trabalho para fora. Irmãos, tudo
com equilíbrio, tudo com... Tem a parte interna da igreja para se fazer, os trabalhos internos, e tem os trabalhos externos. Tem o dia da evangelização, tem o dia do culto campal, tem o dia da visita ao hospital, da visita às delegacias, aquela comissão de visita, aquela evangelização, mas tem os dias de se orar, o dia de estudar a palavra bíblica, o dia de cultuar na igreja o Senhor, não é isso? E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fazia isso. Vamos ler aí João capítulo 18, versículo 20. João capítulo 18, versículo 20. Agora há uma onda, irmãos, de pessoas com ideia do ficar sem igreja. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Jesus, ele era um frequentador do templo, né, irmão, da igreja. Os irmãos sabem que quando Deus, antes de eu ler aqui o versículo 20 de João, no capítulo 18, os irmãos sabem que depois daquele santuário que Deus mandou fazer ali, quando o povo entrou na terra de Canaã, foi escolhido em Siló, para ser o ponto de reunião, de encontro de Deus com o povo, em festas solenes, não é isso? Depois foi dado o desejo que Davi teve no coração de construir um templo para Deus, não é isso? E Deus disse que ele não iria construir, mas o Salomão, o seu filho, que substituiu no reino, iria construir aquele templo. E no dia da inauguração daquele templo, que Salomão fez aquela oração bonita a Deus e fez aquele sacrifício todo ali, agradecendo a construção daquele templo, em meio à oração de Salomão, Deus falou que naquele dia estava escolhendo aquele lugar, aleluia, e que os seus olhos estariam atentos àquele lugar e os seus ouvidos abertos à oração que fosse feita naquele lugar, aleluia. A casa do Senhor é uma casa de oração, a igreja é um lugar para nós irmos orar e cultuar e prestar o nosso culto a Deus. Quando esse templo foi derrubado, essa igreja foi derrubada pelo Nabucodonosor nas investidas, não é isso, do cativo da Babilônia, quando o rei Joaquim, quando Daniel foi levado ao cativeiro, né? Esse cativeiro que Jeremias tanto falou dele, destruíram o templo, né? Destruíram o templo, acabaram com tudo ali, e lá no cativeiro, historiadores dizem que foram construídas as sinagogas. Sinagoga, um local de culto dos judeus a Deus, um lugar de culto para os judeus cultuar a Deus, fora de Israel. E na volta desse cativeiro, quando Ciro liberou, ele deu a ordem para reconstruir o templo, não é isso? O segundo templo que a gente vê escrito por Ageu, bem falado em Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, se referindo aos dois templos, não é isso? Quem já me ouviu pregando, ensinando sobre isso aqui, ou outro pregador, outro pastor, ou leu em algum livro, ou leu mesmo na Bíblia Sagrada, sabe que o templo de Salomão, com relação ao templo que Zorobabel fez ali, que Ageu narra para a gente, era muito inferior em valor, em beleza, em tudo. E como a segunda casa seria maior do que a primeira, a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, porque no dia em que Cristo entrou naquele templo para ser apresentado, aleluia, Simeão declarou que agora ele já podia morrer em paz, porque os seus olhos contemplou a glória de Israel e a salvação de todos os povos, aleluia. A maior glória, a glória da segunda casa era se referindo à palavra profética no tempo que Jesus entraria ali naquele tempo. E quando Israel voltou deste cativeiro, quando eles estavam em Jerusalém, tinha o templo para adorar, que foi construído em Jerusalém.
Mas nas outras cidades tinha uma sinagoga onde os judeus cultuavam a Deus, e Jesus tanto frequentava o templo como frequentava as sinagogas. Olha só o que aqui diz João 18, 20, não é isso? Para a gente terminar, por causa da nossa hora aí, 18, 20. Deixa eu só colocar isso aqui. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me pergunta a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Aleluia. O templo, a sinagoga, serve para a gente apresentar o nosso culto a Deus, mas também serve, irmãos, para nós ensinarmos. Jesus ensinava no templo, ensinava nas sinagogas, ensinava o quê? As disciplinas, as normas de conduta do cristão, para termos uma vida santa, para termos uma vida pautada na palavra de Deus, regrada pela palavra de Deus, orientados pela palavra de Deus, para não vermos errar nem pecar contra Deus. Então valorize a sua igreja onde você congrega, vá aos cultos regularmente, não deixe o seu lugar vazio, venha para a igreja nos cultos de oração, venha para a igreja nos cultos evangelísticos, nos cultos de doutrina, não deixe o seu lugar vazio. Não, você é cristão. Os apóstolos de Jesus, todos eles iam para o templo, irmãos, todos eles. No dia que eles foram curaram aquele cego de nascença, o Pedro e o João, eles iam para onde? Para o templo, a hora da oração. Jesus disse que eles não deveriam se ausentar até que do alto eles fossem revestidos de poder, que descesse sobre eles o Espírito Santo. Os apóstolos de Jesus tinham o hábito de ir para o templo, mas também iam para as sinagogas. O apóstolo Paulo também ia para as sinagogas. Quando eles chegavam nas cidades, Paulo no sábado procurava uma sinagoga para ir fazer parte lá do momento do culto de adoração a Deus. A igreja primitiva, pós-apóstolos, já eu encerro aqui, não vou me aprofundar nesse ponto aqui, já passei ali 7 minutos das 9 horas, a gente vai terminar. As igrejas assim surgiram no 4º século, no império de Constantino, imperador romano, que se converteu ao cristianismo e deu ordem para fazer as igrejas. Mas a igreja lá do início, pós-apóstolos e até durante os mesmos apóstolos, aí o Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 16, eles tinham um lugar para se reunir. Eles se reuniam na casa dos irmãos, lugar separado para aquilo ali. Lembra quando Pedro estava preso e um anjo lhe visitou, soltou ali as correntes, mandou ele ficar de pé, calçar as sandálias, pegar a sua capa e lhe seguir? Quando ele saiu dali, ele foi para onde? Capítulo 12 de Atos, né? Ele foi para onde? Para a casa da mãe de João Marcos, aonde a igreja estava reunida em oração em seu favor. Aleluia, glórias a Deus. Hoje não é preciso isso, porque hoje nós temos as igrejas. Do século IV para cá foram construídas essas igrejas que nós temos aí, como eu comecei falando, são as denominações, sem citar nome de nenhuma aqui, mas os irmãos sabem, são tantas denominações aí, é isso? Mostramos aí o que você deve avaliar dessas igrejas,
Porque tem pessoas que não sabem onde fica, não sabem para onde vai, fica naquele, vai para um canto, vai para outro, nunca se decide no canto. Analise uma igreja que prega o evangelho, que usa a Bíblia como seu livro de regra e fé e prática, que o assunto é Cristo, que tem as doutrinas bíblicas, e seja um crente frequentador dos cultos para adorar a Deus até a sua vinda. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amém.